Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje finalmente iremos falar das corridas de recuperação, uma ideia do nosso mano Mobile Games. Mas no vídeo de hoje iremos falar de recuperações na Fórmula 1, onde pilotos que saíram lá de trás chegaram no pódio ou venceram, mas isso pode mudar para a semana que vem. E daí já temos menções honrosas. A primeira é por Senna no Japão em 88. Onde saiu da P14 e venceu. A outra missão rosa é pro Schumi na Bélgica, em 95, quando ele saiu da P17 e venceu. E lembrando que falarei apenas de 5 pilotos, ou melhor, recuperações, pois semana que vem vou ter mais 5. Então, se você não viu uma recuperação incrível, talvez esteja na semana que vem. E também eu falarei o que eu ver nos highlights. Mas é isso, sem esperar, deixa o like, vou tirar o vídeo. Já começamos em alto nível, do Super Canadá 2011, essa que talvez seja mais famosa no vídeo de hoje, mas na largada o Button era o sexto, e a corrida desde o início já demorou a começar, e desde já eu aviso que apenas iremos falar da corrida do piloto, mas a corrida finalmente começava. Já no curva 1 tivemos um incidente, onde Hamilton tocava e rodava o Webb, então o Button ia para sexto. E já na volta 8 começava a decaída do Button, pois o Hamilton ia ultrapassar ele, mas o Jason não viu, por isso acabou fechando o Lewis. Então a suspensão do patrão ia para o espaço, e depois o Hamilton já parava na pista, e precisamos o primeiro safety car. Sim, o primeiro. E logo depois vinha a primeira punição para o Button, que era passar pelos boxes, e por isso ele caía lá para trás. E já na volta 19 ele foi evoluindo, e passava o Raikkonen, então era o sexto. E depois de uma curva, o Toro caía em Montreal. E por isso, tínhamos mais um safety car. Mas depois daquela paralisação, a corrida recomeçava. E na volta 35, o Button parava. E por isso, de novo, ele caía lá para trás. E depois de 2 voltas, o Alonso também parava. Então os dois se encontraram. E eu acho que até demais, pois o Button tocou e rodou o Alonso. O Spam ficou preso em cima da zebra. E por isso, tínhamos de novo o safety car. O Jason tinha o pneu furado, então ele aproveitava e parava no box. E por isso, que era para trás de novo. E depois a corrida foi passando. E até que chegamos na volta 56. Não tivemos essa imagem. O cara quase decolou. Por isso, tivemos de novo o safety car. E depois da bandeira verde, já na volta 64, o Button já era o quarto. E após o erro do Webber, o inglês prova para terceiro. Já na volta seguinte, o Jason não perdeu tempo. Já chegava e já passava o Schumi. Então era o segundo. Até aí, já era uma vitória gigantesca para o Button. E até que chegamos na curva 8 que acontece isso. Opa! Jason Button passa Sebastian Vettel. O Vettel errou simplesmente na última volta. E por isso o Button aproveitava e passava o alemão. E com isso vencia o GP do Canadá. O cara que caiu lá para trás conseguiu vencer. E ainda, em 2012, tivemos mais uma corrida de recuperação. No Quali de Abu Dhabi, o Vettel teve problemas e por isso ele nem fez volta. Então o líder do campeonato largaria do box. Mas então a corrida começava. E na curva 1 já tivemos uma batida, então o Seb já ganhava uma posição, mas a recuperação do Vettel já começava na volta 3, quando o Seb passava o Bruno Senna e era o P17. Na volta 7 já era o 13º, já na volta 9 tivemos aquele acidente impressionante do Rosberg. Ele voou após tocar no Kartikeya e por isso tivemos o safety car. E na volta 12, ainda sobre o safety car, o Seb quase estampou o carro da Toro Rosso. Isso quebrou uma parte das do Seb. E por isso o alemão parou no box. Mas depois já tínhamos a relargar. Na volta 16, o Vettel mergulhava e passava a 2, mas o Grosjean voltava. Mas o Seb saiu melhor e repassava o francês. Então era o 17º. Na volta 20, o líder da corrida abandonava a corrida. E por isso o Seb já ganhava mais uma posição. E a corrida foi passando. O Vettel foi evoluindo. E na volta 38, o alemão fazia essa parada. E o Seb saía incrivelmente em quarto, mas a 20 segundos atrás do líder. E na volta seguinte, lá atrás tinha a maior bagunça. E até o Webber ficou sem asa traseira. E por causa desse caos, tivemos o safety car. E foi nesse safety car que o Vettel ficou revoltado com o engenheiro. Que o Kimi ficou revoltado com o engenheiro. Mas agora, com os carros juntos, tínhamos relargado. E na volta 46, o Vettel chegou no banco. Mas só na volta 52, foi que o Seb abriu asa e finalmente conseguia ultrapassar o inglês. E depois, lá na frente, o Weissman vencia de Lotus. Alonso era o segundo e o Vettel com uma corridaça fechava o pódio em terceiro. E de 2011 vamos para 2018.
Em casa, o Hamilton no quali fez a pole. Então no domingo, a corrida começava. Já de cara, ele não largou bem, mas ainda era o terceiro. Mas na curva 3, o Raikkonen fritou o pneu. E com isso, sem querer querendo, tocou e rodou o Hamilton. E por isso o inglês caiu lá para trás. Mas na volta seguinte, ele já começava a se recuperar, pois ele passava o Stroll e logo depois o Sirotic. O Vodormi era a próxima vítima. Depois o Hamilton já era o P15. Na volta seguinte, o Lewis passava Ericsson, Grosjean, Gasly, Alonso e o Magnussen. E quando chegou no top 10, ele não parava por ali, pois ele já passava o Sainz, depois o Ocon e Leclerc. Então era o sétimo. E não demorou. Na volta seguinte, o Hamilton já abria asa e passava o Hülkenberg para ser o sexto. E só na volta 26 foi quando o Hamilton trocou os pneus. E quando faltavam 20 voltas, o Ericsson estapava o muro. E por isso tivemos o safety car. Então Vettel, Max e Raikkonen aproveitavam e paravam no box de novo. Mas as Mercedes seguiam na pista. E por isso Bottas era o líder, na frente do Vettel. E o Hamilton era o terceiro, atrás do Vettel. E na volta 38, tivemos uma batalha entre Kimi e Max, que foi incrível e tem que ser dito. E na volta 47, o Vettel fazia uma manobra fantástica, que fazia ele assumir a primeira colocação. E já na volta seguinte, o Bottas dava a posição para o Hamilton. O Lewis, que agora era o segundo. E depois o Vettel vencia na casa do rival. O seu rival, que era o segundo. E na corrida seguinte, teremos mais uma corrida fantástica do patrão. No quali em Hockenheim, o Lewis Hamilton teve problemas após passar em cima da zebra. Então na corrida ele largaria de 14º, mas isso não seria um obstáculo para Lewis Hamilton. Mas depois a corrida começava. E já na volta 1, o Hamilton começava a se recuperar. Galera, vou falar a verdade, só vai ter essas imagens aí na tela. É porque não tem nenhum vídeo mais longo. São de 1 minuto e meio e os highlights de 7 minutos. Mas voltando ao vídeo, na volta 26, o Ricciardo sofria com o motor da Renault e por isso abandonava de novo. Então Hamilton já ganhava mais uma posição. E na volta 42, o Bottas, que já tinha parado, chegava no Hamilton. O inglês, nessa volta, parava e colocava os pneus ultra macio, enquanto a chuva vinha chegando. E na volta 49, víamos o Gasly na pista seca com os pneus para chuva pesada. E na volta 52, tivemos esse momento. Sebastian Vettel perde o carro e vai parar no muro. E com isso, abandonava a corrida enquanto liderava. E por isso tivemos o safety car. E na parada do Bottas foi uma loucura, tá? E durante o safety car, tivemos aquele rádio do Bono pro Hamilton. E como o Raikkonen parava, o novo líder era Lewis Hamilton. Mas depois já tínhamos a relargada. E na curva 6, o Bottas meteu louco e foi para cima do Hamilton. E por isso, ser melhor e ficou roda-roda com o Lewis. Mas o inglês se mantia. E logo depois vinha o rádio, mandando o Bottas ficar em segundo. E depois foi só lazer para Lewis Hamilton, pois ele vencia na casa do rival, com uma corrida fantástica após largar da P14. E no pódio tivemos a lendária foto de Lewis Hamilton com os braços abertos. E agora, no ano seguinte, também na Alemanha, teríamos mais uma La Remontada. No quali alemão, o dono da casa, Sebastian Vettel, teve problemas. E por isso nem fez volta no Q1. E por isso largaria de último. E a corrida já de cara estava atrasada por conta da chuva. Mas depois ela começava. O Vettel já de cara teve uma largadaça. Já na volta 2, o Pérez perdia o carro. Rodava, tocava e parava no muro. Então o Vettel já de cara ganhava mais uma posição. E por conta do incidente, tivemos o safety car. E as equipes aproveitavam e faziam essas paradas. E com vários double stacks. E Magnussen, que não parava, pulava para segundo. E na volta 6, a transmissão não mostrava. Mas Vettel já era o 10º. E logo depois já era o 9º. Na volta 8, o Seb chegava no Kimi. E por isso já ia para cima. Mas o Kimi o fechava. E depois o finlandês passava o Magnussen. Para surpresa do Galvão. Já na volta 24, o nosso alemão metia o loucaço. Parava e colocava os macios. E pouco tempo depois, o holandês dava aquela rodada. E na volta 28, o nós perdia a potência. E precisamos o safety car. E o Leclerc aproveitava e fazia só parar. E só quando teve a bandeira verde, foi quando o Lewis parou. Então o Leclerc ia com tudo.
mas na curva 16 ele perdia o carro, ia para de escape e parava no muro, e por isso tivemos o safety car. Então o Vettel já ganhava mais uma posição. E durante o replay da batida do Leclerc, o Hamilton também escapava e ele perdia parte da asa. E logo de cara, o Lewis cortou pista e entrou logo no box. Então a Mercedes não esperava o inglês. E por isso foi uma confusão. E com tempo de parada de 50 segundos, o Hamilton trocava a asa e os seus pneus, que agora eram intermediários. Mas depois de tudo isso, teríamos a relargada, com Vettel em oitavo. E toda aquela confusão resultou a Hamilton punição de 5 segundos. E na volta 46, lá na frente, tinha uma briga ferrenha do Hamilton até o álbum. O Alex, que logo depois errava. Então Seb aproveitava e era o sétimo. E na volta seguinte, os líderes paravam. E eles colocavam novamente os pneus de pista seca. E na volta 48, o Hamilton pagava sua punição e o Vettel parava. Então na pista, o Stroll era o líder. E Lewis, depois que pagou punição, ele caía lá para trás, para 12º. E na volta 53, o Hamilton escapava, tá? Já na volta 57, o Bottas perdia o carro e parava no muro. E com a revolta do Toto, era uma Mercedes fora da prova. Então o Vettel ganhava mais uma posição. E depois do safety car, o Vettel era o quarto. Mas depois ele abria asa e passava o Stroll. E para alegria da torcida, o alemão era o terceiro. Já na volta seguinte, o Vettel já chegava e já passava o Kvyat. Então o Seb era o segundo. E lá na frente, com a corridaça, o Max vencia. E logo atrás de 20º, o Vettel chegava em segundo. E o Kvyat era o terceiro de Toro Rosso. Mas foi esse o longo vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Após esse vídeo, vamos na sexta, relembrando de Miami 2023. A corrida que o Max saiu da P8 e conseguiu vencer. E depois comemorou de forma lendária. Mas é isso, meus manos. 10 dias. Falou e fui.